Olá, tudo bem? Preparado para corrigir mais uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas? Vamos lá? A questão de hoje irá versar sobre responsabilidade civil do Estado. É uma questão relativamente simples, mas que vai exigir do candidato um conhecimento teórico sobre o tópico de responsabilidade civil. Claro, essa não é a única questão que eu corrigi aqui com vocês no Face ou no site. Se você quiser ter acesso às outras questões que também são gratuitas, é só clicar aqui, tá? www.professorfabianopereira.com.br. Lá você vai ter acesso a dezenas de questões comentadas gratuitamente, tanto de direito administrativo quanto de direito eleitoral. Nos encontramos lá no site. Vamos corrigir então essa questãozinha que foi aplicada no concurso para auditor fiscal do município de São Paulo, ano de 2012, questão recente. Olha só o teor da questão. O município foi condenado a indenizar particular por danos sofridos em razão da omissão de socorro em hospital da rede pública municipal. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente. Aí vem as alternativas. Primeiro, é só fazer um resuminho rapidinho sobre essa responsabilidade civil do Estado. Olha, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele é claro ao afirmar que as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade de agente público, causarem a terceiros. Trata-se, em regra, de uma responsabilidade objetiva. Objetiva. O que significa isso? Se a responsabilidade do Estado, do prestador de serviço público, é objetiva, significa que quando o particular prejudicado for entrar com uma ação judicial pleiteando a reparação dos danos, ele não precisará comprovar o dolo ou a culpa. Não vai precisar, não. Então, quando o particular entrar com a ação de indenização, pleiteando o ressarcimento dos prejuízos que ele teve, ele vai simplesmente precisar comprovar o fato administrativo, que é o acontecimento em si, o prejuízo que ele teve e o nexo causal. É demonstrar que o prejuízo que ele tem hoje é em virtude de um ato praticado por agente público, integrante dos quadros de um prestador de serviço público. Só. A partir daí, a princípio, ele já está apto a receber a indenização. Tranquilo? Certinho até aí? Beleza. Então, a responsabilidade do Estado, ou melhor, dos prestadores de serviço público, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, é de natureza objetiva. Isso em virtude de atos comissivos. Fazer alguma coisa. Então, quando eu digo que em virtude de ato comissivo, é porque o agente público fez alguma coisa e em virtude desse fazer alguma coisa, ele causou um prejuízo a particular. Mas o Estado também pode ser responsabilizado por condutas omissivas. Deixar de fazer. Se ele deixar de fazer algo e em virtude desse deixar de fazer causar prejuízo a alguém, isso significa que ele pode ser responsabilizado civilmente. Mas, em relação às condutas omissivas, a regra é de que a responsabilidade do Estado será subjetiva. Ou seja, o eventual interessado em uma indenização vai ter que provar que o Estado agiu com dolo ou culpa naquela omissão que causou o prejuízo. Então, por atos comissivos, responsabilidade objetiva. Por atos omissivos, responsabilidade subjetiva. Essa é a regra. Detalhe. Quando o Estado é obrigado a pagar ao particular alguma indenização, lógico, a partir daí, com a decisão transitada em julgado, surge o direito de o Estado ou prestador do serviço público entrar com uma ação regressiva contra o agente público. Ah, vai entrar com uma ação regressiva? Vai. O que é isso? É cobrar de volta o valor? É, ué. O Estado pode requerer a devolução do valor, o ressarcimento do valor que ele teve que pagar de prejuízo. Quem causou o prejuízo? Foi o agente. Então, é a gente que paga o dano. Então, o particular entra com ação contra o Estado, contra o prestador de serviço público, e depois que a decisão transitar em julgado,
o Estado ou o prestador de serviço público entra com uma ação regressiva contra o agente público, cobrando dele o valor. Só que, em regra, por atos comissivos, a responsabilidade do prestador de serviço em relação ao particular é objetiva. Só que a responsabilidade do servidor, do agente público em relação ao Estado, em relação ao prestador de serviço público, é de natureza subjetiva. Ou seja, esse prestador de serviço público aqui, ó, só vai conseguir o ressarcimento do valor que ele teve que pagar de indenização se provar que esse agente público agiu com dolo ou culpa, porque a responsabilidade dele é subjetiva. Ok? Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Poderá exercer direito de regresso em face do servidor envolvido no incidente A, com base na responsabilidade objetiva do mesmo. De cara eu já eliminei. Porque quando o prestador de serviço quiser pleitear o ressarcimento do valor, contra o servidor, contra o agente, a responsabilidade do agente vai ser subjetiva. Está fora a letra A. B. Apenas se comprovar a inexistência de cláusulas excludentes de responsabilidade, situação em que estará configurada a responsabilidade objetiva do servidor. Responsabilidade do servidor é subjetiva. C. Independentemente da comprovação de dolo ou culpa, desde constatado o descumprimento do dever funcional. Para pleitear o ressarcimento, é necessário sim se comprovar a atuação com dolo ou culpa. D. Com base na responsabilidade subjetiva do servidor, condicionada à comprovação do dolo ou culpa. Certinho. Então, letra D está correta. E letra E. Desde que comprove conduta omissiva ou comissiva dolosa, afastada da responsabilidade nos casos de culpa decorrente do exercício de sua atividade profissional. Não é só dolosa, não. São condutas dolosas ou culposas. A culpa, lembre-se, em lato sensu, se divide em negligência, imprudência ou imperícia. Então, se o agente público agiu com negligência, com imprudência ou imperícia, está configurada a culpa. Aí ele vai ter que fazer o respectivo ressarcimento aos cofres públicos. Certinho? Estão vendo? A questão a princípio até parece ser um pouquinho difícil, mas não é. Basta que você analise com mais cuidado as informações que a própria banca, a Fundação Carlos Chagas, apresentou. Certinho? Quer ter acesso a mais questões comentadas? Dezenas delas? www.professorfabianopereira.com.br. Um abraço, tchauzinho.